Olá, amigos do Portal da Holanda, estamos ao vivo com mais um Jack Entrevista, que hoje tem uma convidada muito especial. Por que eu digo isso? Porque além de ser amazonense, essa amazonense está expandindo as fronteiras, está conhecendo e estudando mais sobre atividades, sobre formas de combater a corrupção através de um programa especial patrocinado pela Fundação Lemã, e a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho, que inclusive abriu inscrições para uma segunda turma. Ela foi levada para fora do país, para a Europa, na Inglaterra em específico, para estudar e se aprofundar sobre esse assunto. Eu estou falando com ela, que é a Michele Guimarães, essa amazonense sorridente, empreendedora, que talvez você já conheça das redes sociais. Michele, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço também a abertura aqui do Portal da Holanda, né, que a gente acompanha muito bem. E agradeço bastante a oportunidade. Olha, para você que não tem ideia de quem é a Michele, procura lá no YouTube, Michele Guimarães. Ela tem dicas de empregabilidade, ela entende tudo disso daí. Você é empreendedora, você já foi vice-presidente, se eu não me engano, do Conselho de Jovens. Associação de Jovens Empresários do Amazonas. Então, na verdade, eu fui executiva de grandes multinacionais por 10 anos, que começa a minha carreira profissional. Trabalhou na Ambev? Isso, trabalhei na Ambev, trabalhei na Johnson & Johnson e trabalhei no Petróleo Ipiranga. E aí, engravidei, então eu queria criar meu filho, né, ter uma gestação com mais calma. Então, saí das empresas e fui empreender. Em paralelo a isso, eu e mais outros 3 amigos fundamos a Associação de Jovens Empresários do Amazonas. E foi quando eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Sabe quando você tem, assim, aquela vontade de fazer um algo a mais, né? Que não é só chegar no trabalho, bater o ponto. Você quer fazer algo a mais pela sociedade, por você mesmo também, se redescobrir. Então, passei 2 anos, acho que 2 anos e meio como vice-presidente da AGE. E fizemos, assim, tivemos uma oportunidade de fazer um networking gigantesco. A AGE tem cerca de 150 associados aqui no estado. Ela movimenta mais de R$1 milhão de negócios entre esses associados todo ano. E ela é a voz do jovem empresário, né, perante o governo, perante a sociedade como um todo. E aí, em 2016, eu dei um passo um pouquinho maior quando fui selecionada para uma iniciativa da Casa Branca, que é o YLAI, Iniciativa de Jovens Líderes das Américas. Era a mesma, digamos assim, era o mesmo pensamento, só que foi, como eu disse, uma iniciativa projetada e idealizada pelo Barack Obama, e a intenção dele era de formar futuros líderes na América Latina. E como é que você foi parar aí? Então, é um processo de seleção, inclusive vai estar aberto a partir do dia 7 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro, vai ter 2 semanas para você se inscrever. E o que acontece? São jovens da América Latina toda, dos 36 países, América Latina e Caribe, de 21 a 35 anos, que já tenham pelo menos 2 anos de experiência profissional, ou empreendedora, ou no empreendedorismo social, ou até na política. E aí você submete a sua ideia de trabalho, né, o que você já está envolvido. É necessário inglês fluente, não é necessário comprovar, porque é uma entrevista online, mas é necessário inglês fluente porque você vai trabalhar em uma empresa ou em uma organização lá. Eu, pelo menos, trabalhei numa secretaria de turismo, como se fosse uma secretaria de turismo, na Carolina do Norte. Porque eu sou turismóloga e eu queria entender como é que eles fazem o turismo lá e por que a gente não consegue fazer aqui. E a cidade que eu trabalhei, Charlotte, ela tem uma história muito parecida com a de Manaus. Ela veio do ciclo do algodão, a gente veio do ciclo da borracha, entrou em decadência e soube se reinventar. E hoje ela é um polo de turismo de eventos. Uma cidade de 900 mil habitantes que fatura mais de 6 bilhões de dólares todo ano com turismo de eventos. Assim, como turismóloga, aproveitando a deixa, o que mais impede o Amazonas de realmente ser uma potência mundial nesse sentido? Então, nas minhas palestras eu sempre falo que a gente é um eterno potencial que nunca vira potência. E eu sempre digo mais ainda, que a cidade, a localidade, ela só é boa para o turista quando ela é boa para o habitante. E será que a nossa cidade, o nosso estado está bom para o nosso habitante? Essa que é a questão. Posso responder? Pode. Não. Não. Mas olha só, que inspirador. Veja, uma mulher engajada. E eu fico muito contente quando eu percebo, por exemplo, as mulheres como um todo, ocupando um espaço que antes era majoritariamente dos homens. Os homens é que diziam
o futuro de todo mundo, eram eles que determinavam para onde nós íamos, para onde é que nós vamos. E quando eu vejo você, mãe, né, fui pai agora, nesse ano passado, né, então eu estou nessa descoberta também. E você vai descobrindo que, de fato, por exemplo, quando chega um filho na sua vida, as coisas mudam. E o teu filho, ele tem servido como motivação no sentido de buscar o mundo perfeito para ele poder viver? Então, depois que eu voltei da experiência em Washington, conheci Obama, enfim, foi uma experiência grandiosa. Máximos, ele estava com quase 2 anos quando eu voltei. E passei 2 meses fora. Né? Graças a Deus, minha mãe e meu marido me dão todo o apoio para que eu consiga alçar esses voos. Mas um pouquinho antes, eu passei por uma outra situação que foi quando... Lembra que eu te falei que eu era incomodada? Eu queria sempre fazer algo a mais? Sim. Então, de 2009 a 2014, eu tive um amigo íntimo chamado câncer. Não eu, mas a minha mãe. E aí eu me deparei com uma situação, minha mãe não tinha plano de saúde, e eu me deparei com o serviço público de saúde. Até então, era funcionária das empresas que eu trabalhava, tinha um plano de saúde confortável. Mas quando eu ouvi, no nosso querido SECOM, que a biópsia do tumor da minha mãe ia demorar 1 ano para sair, foi quando eu tomei um tapa na cara. E aí eu pensei, ou ela fica aqui e talvez não sobreviva, ou eu tento fazer esse tratamento de outra forma. E foi um tratamento de um custo muito alto nesses 5 anos, muito alto, para manter tudo, né? Medicação, exames, a própria casa, enfim. E só éramos eu e ela, praticamente. Aquilo ali foi quando aquilo ali me deu start para o incômodo maior, que foi o incômodo com a política. Por que a gente deixa as pessoas morrerem? Eu te digo que num sábado, a minha mãe passou mal, assim, por causa dos remédios, ficou com o estômago ruim. A gente passou uma tarde de sábado lá, eu vi 6 pessoas morrerem na enfermaria. Eu nunca vou esquecer daquilo. O que é ver a pessoa dar o último suspiro ali na minha frente, como está aqui eu e você. Enfim, então em 2014 ela fez a última etapa, que foi a reconstrução da mama, graças a Deus está bem. Meu filho nasceu e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Por quê? O porquê que as coisas são assim. Quando o Máximos completou 3 meses, que já foi em 2015, foi quando eu resolvi conhecer política. Não digo que eu fui, as pessoas falam popularmente, né, me meter na política. Não, fui conhecer. E aí foi quando eu me aproximei do Marcelo Ramos, que até então estava se organizando, né, para a campanha de prefeito. E eu sempre digo também que quando aquilo que a gente não conhece, a gente tem que aprender como se faz. Né? Ver o que é bom, ver o que é ruim, você tira o seu veredito, né, o seu próprio veredito diante de todas aquelas circunstâncias. Então, a partir de 2015 até agora, eu digo que eu estou conhecendo e estudando política, me envolvendo, entendendo como é que as coisas funcionam. E isso é muito importante. O médico precisa fazer medicina, o advogado precisa fazer direito, por que o político não precisa estudar? É uma questão que a gente... E talvez seja por isso que muitos políticos, e aqui eu vou falar com muita franqueza, talvez seja por isso que muitos políticos, não médicos, não enfermeiros, estão matando pessoas por aí, matando no SECOM, essas mortes nos hospitais, em qualquer lugar que você possa ir buscar ajuda e não encontra, e as pessoas acabam chegando à morte. Eu quero falar para todos os políticos do Amazonas, esse sangue está nas mãos de vocês. Pela inanição, pela incapacidade de pensar nos demais. Você chegou aqui, deve ter visto aí os escândalos que têm ocorrido relacionados a desvios especificamente na saúde. Então, você consegue entender por que essas pessoas, por exemplo, ou a tua própria mãe, não conseguiu encontrar celeridade num negócio tão sério como esse. E foi nessa pesquisa, nessa busca, Michele, que você acabou se deparando com esse curso de formação que levaria as pessoas para Oxford, na Inglaterra. Como foi essa descoberta? Como foi que você soube desse curso? Final de 2016, por um amigo de uma AGE de Fortaleza. Perceba como é interessante as conexões que a gente faz, o network. Eu sempre valorizo muito o network. Então, por um amigo de Fortaleza, ele me indicou a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A RAPS, ela é uma instituição que propaga, ela atrai e propaga e impulsiona pessoas que querem realmente fazer uma política diferente.
Para entrar na RAPS, há um processo de seleção todo ano, inclusive, a gente está terminando o desse ano agora. Você é de algum partido político, essa RAPS, não? Ela é suprapartidária. Suprapartidária. Pessoas de qualquer partido podem participar. E se não tiver partido? Também pode participar. Contanto que você queira, de alguma forma, contribuir para ser um diferencial na política. E é interessante que a gente faz vários encontros, vários finais de semanas em São Paulo, então você tem que ir a São Paulo para participar desses encontros. E em uma conversa, foi bem interessante, a gente estava numa mesa redonda, nos subdividimos, e eu tinha um assessor do Bolsonaro do meu lado, e eu tinha um assessor do Jean Willis do outro. Em nenhum momento ninguém brigou, porque a gente estava ali para discutir propostas. Era até a época de quando foi ameaçado o impeachment do Temer. O Temer ia ser cassado ou não, e a gente estava até discutindo esse tema. E eu achei aquilo ali maravilhoso, estar pessoas de pensamentos totalmente extremos, né? E ninguém tocou no assunto. E não se é permitido se atacar, porque ali a gente está por um bem maior. Se respeitar, amizade cívica que a gente chama. É você respeitar o outro e tentar contribuir com a ideia do outro e o outro com a sua. Então a RAPS é isso, mais ou menos. Quem quiser conhecer mais, raps.org.br, RAPS. Como eu falei, há um processo de seleção todo ano. E dentro da RAPS, durante esse ano de 2017, se abriu a oportunidade, junto com a Fundação Lehman. Para quem não conhece a Fundação Lehman, ela é especializada em propiciar bolsas de estudos para quem queira estudar gestão pública e política no exterior, mestrado ou doutorado. Contanto que você volte e devolva esse conhecimento de alguma forma para a sociedade. Seja trabalhando em algum órgão público ou em alguma ONG que vá realmente fazer uma mudança ativa na sociedade, enfim. Esse é o preceito da Fundação Lehman. E as duas instituições se juntaram, e formaram o curso, programa, porque o nome é longo, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Líderes Públicos. Esse é o nome do programa todo. Então, a gente está aí desde setembro do ano passado e terminamos agora em maio desse ano, se Deus quiser, com vários encontros, são vários finais de semana, em São Paulo também, e imersões locais. Então, a gente consegue visitar hospitais, escolas, ouvir gestores públicos. Nosso último encontro lá, que foi uma imersão sobre educação, ouvimos, por exemplo, uma subsecretária de Educação do Rio de Janeiro e ela se sentiu muito à vontade em nos contar como está o caos vivido no governo e o porquê, né? O porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma. Então, é chocante a gente ouvir isso, porém é muito importante, porque a gente consegue ver de fato, a gente não pode idealizar, mas a gente tem que ver de fato como as coisas estão funcionando e como é que a gente pode mudar isso aí. E foi quando uma das etapas do curso é essa imersão de Oxford, então eu tirei férias agora em janeiro para me dedicar a esse estudo. Passamos cerca de 2 semanas em Oxford. Oxford é uma cidade a 2 horas de Londres, da capital. Depois fomos a Londres conhecer outras instituições públicas. No curso em si, como eu falei um pouquinho antes, você estuda integridade e corrupção. Como essas duas coisas estão correlacionadas. E por que, ao mesmo tempo que elas se juntam, e como elas impactam na sociedade. E aí, nos debates com os professores de Harvard também foram convidados a participar, a gente consegue enxergar claramente que a corrupção não está só no político. A corrupção está na gente enquanto cidadão. Então, o cara que fura fila, ele faz parte dessa rede de corrupção, então? Com certeza, porque é o efeito borboleta, né? Uma pequena ação aqui, ela vai acabar repercutindo numa grande ação lá do outro lado do mundo, por exemplo. Então, está em nós. A educação de base, que não é ofertada com qualidade, e aí não se formam cidadãos, né, corretos, íntegros. Se você não tem uma consciência, por exemplo, ambiental, né, como é que você quer que seu filho não jogue lixo na rua? Entendi. Essa coisa da formação que nós temos no Brasil, de passar o aluno de qualquer jeito, não seria não fomentaria isso por causa do jeitinho brasileiro? Porque isso é um jeitinho brasileiro, um jeitinho brasileiro para o governo conseguir mais verba, né? Os governos estaduais, municipais conseguirem, porque o Fundeb ele tem, de acordo com o índice que a cidade tem, ele consegue mais ou menos verba, né?
Então, a minha mãe mesmo foi professora e ela já cansou de afirmar isso, é obrigado passar o aluno. Pois é. E Michele, assim, com base em tudo aquilo que você já ouviu, eu vou te fazer uma pergunta que ela é muito ampla, então não sei se você vai conseguir dar uma resposta, né, de imediato, mas a pergunta seria o seguinte: com base em tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você viu, o Brasil tem jeito, com essa cultura que nós temos hoje, que é cultural, corrupção ela é cultural e a gente pelo menos tem noção de que seja isso. Tem jeito? E quanto tempo para esse jeito? Porque nós temos pressa, né? Temos pressa. Pelo que eu estudei, pelo que eu venho pesquisando, eu acho que se a gente mudasse a educação das nossas crianças hoje, nós veríamos um resultado muito melhor daqui a 30 anos. Talvez seja por isso que não se dá uma... Eu acho que, para mim, aí eu vou falar uma opinião muito pessoal, eu acho que a gente não oferta educação de qualidade por 2 motivos. Para não informar seres pensantes e questionadores, e porque esse resultado vai demorar 3 décadas para acontecer. E eu não vou colher o louro disso aí. Isso aí não vai ser meu palanque eleitoral para eu me promover em cima disso. Então, eu acho que esses dois fatores, eles estão muito ligados. Né? E eu sempre digo, tudo é educação. Tudo, a base de tudo é educação. A gente fala da violência, que bandido bom é bandido morto, mas se esse essa moça, enfim, tivesse uma educação pública de qualidade, talvez a vida dele seja diferente. Não é motivo para ninguém matar ninguém, ninguém roubar ninguém. Não quero dizer isso. Mas quando você apresenta um novo horizonte para uma pessoa, as coisas mudam. Pegando o exemplo do meu programa da Casa Branca, eu mesmo ouvi de pares meus, amigos que tinham a mesma formação que eu, as pessoas acham que aquilo ali é distante, porque estão tão acostumadas a se inferiorizarem, que acham que não pode alçar aquele voo. Então, a educação é a base de tudo, mas demoraria uns 30 anos para a gente ver resultado, que é quando vai se formar aquele adulto que teve uma educação de qualidade. Eu tenho uma amiga que tem uma filhinha da idade do meu, de 3 anos. E ela estuda numa escola muito boa, em Recife, e ela começou a gritar com a filha. E ela disse: mamãe, não grite. Eu aprendi na escola que gritar não é a solução. Muito bom. O diálogo é a solução para tudo. Uma criança de 3 anos falando isso. Então, como é que a gente pode dizer que educação não é solução? Exatamente. E aí você vai percebendo também a própria cultura, né? A gente aprendeu a reclamar, por exemplo, de asfalto. O prefeito não presta porque minha rua é esburacada. Mas a gente não tem a mesma iniciativa de questionar, poxa, o prefeito não presta porque meu filho não está sabendo ler. Meu filho não está sabendo escrever. Ou seja, a educação, ela é de fato fundamental. E eu fico muito contente ao ouvir você falar sobre isso, até para esclarecer as pessoas que nos acompanham nesse momento, da necessidade que nós temos de preparar seres humanos e não preparar estruturas. A gente está preparando hoje vestibulandos para passar no Enem. É isso que a gente está preparando. Os nossos alunos hoje, eles não aprendem mais sociologia, não aprendem mais educação moral e cívica, eles não sabem cantar o hino da bandeira, eles não sabem o significado dos nossos brasões. Como é que você quer um cidadão patriota se ele não conhece a própria história do próprio país? Essa que é a questão. A gente só ama aquilo que a gente conhece muitas vezes. E a gente não conhece o nosso próprio país hoje. Eu cheguei a estudar tudo isso aí. Né? Eu tenho 32 anos, já não sou tão novinha. Mas cheguei a estudar. Hoje as escolas não oferecem mais isso. Elas oferecem as matérias que é para a pessoa, para o aluno passar no Enem. Ponto. Entendi. Michele, sinta-se novinha em comparação à minha idade, que eu não vou revelar, ok? Não vou revelar. Mas assim, eu quero participar também, eu quero conhecer essa mesma coisa que você está conhecendo, Michele. E como eu faço para me inscrever nesse programa? Então, você pode acessar o site da RAPS, raps.org.br, ou fundaçãolema.com.br, fundaçãolema.com.br, isso mesmo. E você vai ver o edital. Há um edital, há requisitos a serem cumpridos, né? São vários passos o processo. Como eu falei, ele é uma bolsa de estudo. A gente está lá esses meses todos para estudar. No caso da viagem a Oxford, para este curso, tudo foi custeado por eles. Então, você não precisa ter o receio de, eu vou ter que gastar muito. Não. Há toda uma conversa para que realmente você tenha o conforto, né, de se dedicar
aquele estudo, aquela formação. É uma oportunidade incrível. Oxford é uma das 5 melhores universidades do mundo. Então, estar lá e ver o quanto eles são avançados, né, nesse quesito de formação profissional, seja ela qual for, como a formação política, é incrível. Eu tive a oportunidade de, junto na mesma sala de aula, eu ter o prefeito mais novo da Alemanha do meu lado e a secretária da primeira-ministra da Inglaterra do outro. Então, olha como é fantástico e quão longe. Eu sentei ali e fiquei, eu vim tão longe, eu vim para tão longe, cheguei tão longe. Ter contato com aquelas pessoas, poder conversar, debater, entender a realidade deles, é um aprendizado incrível. Abre outras portas, abre outros mundos para você. Então, convido vocês a acessarem o site, entenderem melhor como se participa desse processo. Quem tiver interesse, é sempre bom frisar que o programa é para quem tem interesse em ser candidato ou futuramente, não precisa ser tão imediatamente, mas quem quer realmente ser um agente de mudança na nossa política. Exatamente, muito bem. E assim, quero aproveitar e falar para você que nos acompanha. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos que a Michele ela disponibiliza gratuitamente na internet, através da tua conta no YouTube, né? Isso. Na fanpage. Quais os teus endereços? Então, pegando um pouquinho do parênteses que você falou das mulheres. Eu sou mulher e eu sempre ouvi muito questões, interrogações como é que seu marido deixa você fazer tanta coisa? Como é que você consegue administrar tudo isso e um filho? E eu me incomodei, desde o ano passado, mais ou menos, o quanto a mulher, ela mesma se aprisiona muitas vezes. Lógico que cada caso é um caso. Mas o quanto ela deixa de ser protagonista da própria vida. E aí foi quando eu tive a ideia de começar a gravar vídeos contando histórias de mulheres comuns que se sentem realizadas dentro do próprio contexto. Realização, sucesso não é sinônimo de dinheiro. É quando você acorda e agradece e se sente feliz pelo que tem. Então, é muito relativo para cada um. E aí, o nome dos meus vídeos com essas mulheres se chama Mulher que Inspira Mulher. E através da história delas, eu mostro para outras o quanto você pode ser protagonista da sua própria vida. Eu já entrevistei a médica, já entrevistei a catadora de lixo, a mulher que está passando por câncer e que se considera feliz, a piloto de avião, mulheres de várias facetas que estão aqui no nosso dia a dia, que são a sua vizinha, a sua mãe, a sua tia, a sua irmã. E essas mulheres, o quanto elas têm a inspirar. Graças a Deus eu tenho a felicidade de ter depoimentos fantásticos e recebo muitas mensagens hoje de mulheres que se sentem inspiradas por essas outras mulheres. E junto com a política eu venho estudando as questões do empoderamento feminino, que parece clichê, mas não é. O que aprisiona, o que amarra essa mulher para ela não voar? Então, se você quiser aprender mais sobre empreendedorismo, empoderamento feminino e política, pode me seguir, agradeceria bastante, @MicheleGuimarãesAM. Os vídeos eu lanço toda quinta no Facebook, né? Eu acho que é mais fácil você manusear Facebook no YouTube. Está disponível no YouTube também, mas toda quinta-feira no Facebook tem um vídeo lá que serve de motivação, inspiração e conhecimento para vocês. Muito bem. E Michele, nós como amazonenses, eu me permita fazer isso, nós como amazonenses queremos chamar você para o campo político. Nós queremos que você lance seu nome como candidato. Porque não faz mais sentido aquela coisa do o cara é candidato porque ele é filho do cara que já é deputado ou que já foi prefeito, não sei o quê, e o cara não tem conteúdo nenhum, o cara é um playboyzinho ou é uma patricinha que só quer saber, entende? Nós precisamos de pessoas com um pensamento crítico, com uma formação que você possui, com a sensibilidade que você possui, e outras pessoas, entre, faça isso, se disponibilize para o povo amazonense, já nas eleições desse ano, de preferência, né? Para que nós possamos voltar a ter o conteúdo que nós precisamos para preparar as bases para que os nossos filhos possam ter um futuro realmente digno e eficiente. E eu faço esse apelo em nome de todos os amazonenses de bem que entendem a importância dessa mudança de pensamento, dessa mudança de conceito. Tá bom? Obrigado mais uma vez por tudo. Mesmo. Aproveita para se despedir de todo mundo aí. Agradeço a oportunidade, agradeço quem acompanhou a entrevista.
Vamos trocar ideia nas redes sociais. Estou estudando a possibilidade, sim, da candidatura. A gente sabe que não é só o propósito, requer também apoios e requer, né, o financeiro. Mas eu sempre digo que quando falta dinheiro, sobra criatividade. E aí a gente está aí para pensar em quão criativo podemos ser e mostrar, principalmente, que dinheiro não é tudo numa campanha. Está aí a Joana é minha amiga, a gente conseguiu fazer uma campanha de um custo baixíssimo e Joana está eleita. Então a gente conseguiu provar que dinheiro não é tudo. Muito bem. E pegando uma frase do Jorge Lehmann, que é o fundador da Fundação Lehmann, ele dizia que sonhar alto requer o mesmo esforço de sonhar grande, baixo. Isso aí como funcionário, ex-funcionário da Ambev, a gente falava muito. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então vamos sonhar grande e se preparar para isso. Está aqui, nossa deputada, nossa governadora, nossa presidente. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia, pelo prestígio. É sempre uma honra ter você aqui conosco, participando dessas conversas tão especiais. Segunda-feira a gente volta com o Jack Entrevista, mas amanhã eu vou estar aqui com você no Batalha na Web, que é a nossa batalha de conhecimentos gerais. Então, 2 bairros vão se enfrentar amanhã aqui, disputando quem conhece mais sobre a nossa história e conhecimentos no geral. Aqui no Portal da Holanda ao vivo você vai poder participar, tudo bem? Para todos que nos acompanharam, um forte abraço e até a próxima.